Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facury e hoje a gente vai falar o que é a verdadeira honestidade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 2 Reis 22, de 4 a 7 diz: Vá falar com Euquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta desse dinheiro. Bom, então aqui ele está falando, né, que esses homens que são encarregados desses concertos, eles são super honestos. Eles são tão honestos que não precisava nem conferir o dinheiro. E daí eu te pergunto, as pessoas podem falar isso de você? As pessoas podem pensar de você algo assim, de que você então pode receber um dinheiro, elas não precisam nem conferir. Você tem essa fama entre as pessoas? Todo mundo acha a honestidade a coisa mais linda do mundo. O problema é que tem pouca gente honesta hoje em dia. A gente está inserido numa cultura que ela está muito distante de Deus. E quanto mais distante de Deus a gente fica, menos honesta a gente tende a ser. Eu percebo que os lugares que têm uma cultura cristã de raiz, né, como por exemplo a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, esses países eles têm uma cultura cristã. Né? Há 500 anos atrás, eles procuraram então conhecer melhor a Bíblia, né? Estudar a Bíblia e colocar mais em prática o que estava escrito lá. E isso fez uma diferença imensa nesses países, tanto é que eles são os países mais ricos do mundo, né? Isso fez muita diferença porque eles colocavam mesmo em prática, né? Porque eles colocaram isso na cultura deles. E até hoje, esses povos são povos que são mais certinhos, mais honestos. Por quê? Porque isso faz parte da cultura deles, né? Isso faz parte da base da cultura deles. Apesar de que hoje eles deixaram de buscar a Deus, né? Eles deixaram muito mais de buscar a Deus, especialmente os alemães e os ingleses, né? Nos Estados Unidos você vê muito mais essa busca a Deus do que nesses dois outros países. Mas isso fez uma diferença também muito negativa na vida deles. Hoje eles estão começando já a sofrer as consequências, né, dessa falta de busca a Deus. Eu tenho uma amiga que ela casou com um inglês e ela me falou, ela é uma pessoa que eu considero muito honesta. Ela me perguntou, você se considera uma pessoa honesta? Eu falei, sim. Ela falou, pois é, eu também me considerava, até o dia que eu casei com um inglês. O que para nós são coisas comuns, que a gente acha que não tem nada demais, eles acham completamente errado, eles acham completamente desonesto. Para você ver como assim, na nossa cultura, a gente tem alguns hábitos que não são nada cristãos. E é tão bonito de a gente ver quando alguém fala, olha, não se preocupe, essa pessoa ela é cristã, não, pode ficar tranquila que isso ela não vai fazer, aquilo ela não vai fazer. É tão legal isso, né? Eu também passei, assim, eu vi a compra de uma casa nos Estados Unidos uma vez e foi muito interessante porque foi dada uma oferta nessa casa, era uma casa que ela tinha um determinado valor e a oferta foi dada exatamente nesse valor. E isso foi dada, essa oferta então de manhã, né, na manhã de um determinado dia. E naquele mesmo dia, e o dono então topou, né? Ele falou, tudo bem, então eu vou vender essa casa para você. E naquele mesmo dia, um outro cliente chegou com uma oferta um pouco maior, justamente para tentar convencer o dono de vender para ele. Aqui no Brasil, isso teria sido super normal, então, porque como o acordo era só de boca, né? O acordo com a pessoa que fez a oferta de manhã era só de boca, aqui seria super normal de você então ligar para aquela pessoa, né, e falar, olha, me desculpa, mas tem um outro cliente que ofereceu um pouco mais, infelizmente eu vou ser obrigada a vender para ele. Aqui seria normal, aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. Esse cliente não topou, ele falou, você vai me desculpar, mas eu recebi uma oferta hoje de manhã
e eu já falei que eu ia vender para essa pessoa. Eu não vou voltar atrás. Isso, assim, infelizmente me impressionou, porque eu sei como são as coisas aqui no Brasil, eu já vi a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil e o desfecho da história sendo completamente diferente. Então, para você ver como uma cultura pode fazer muita diferença, né, na vida de uma pessoa. Então, eu acho muito importante que a gente lembre, né, que nós somos cristãos, que a gente deve imitar a Jesus, imitar a Cristo e ter na nossa cultura, por mais que não faça parte da cultura do nosso país, a gente mudar isso, né? Nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, a gente procurar viver de acordo como um cristão deve estar vivendo, né? Com a máxima honestidade. Se a gente falou sim, é sim. Se a gente falou não, é não. Se a gente falou vou chegar num horário, vai chegar no horário. Se a gente falou eu vou fazer, faça. Né? Procure viver de uma maneira verdadeiramente cristã. Nós cristãos devemos ser exemplos, né? Para o resto do mundo, né? Para o resto de todas as pessoas. A gente deve ser o sal do mundo, a gente deve fazer muita diferença, a luz do mundo. Eu não conheci pessoalmente, mas eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que, teoricamente, então, prega a palavra, é uma pastora, né? E essa pastora, eu estava, então, confiando plenamente nela, porque ela tinha feito algo extremamente errado contra mim. E quando eu fui ligar para essa pessoa para falar, escuta, foi dito que você fez isso e isso e isso contra mim, sabe o que ela me disse? Ela falou, não, sabe o que é? É que o meu telefone foi clonado e daí, então, estão mandando mensagens em meu nome. E eu muito ingenuamente acreditei, porque eu acredito que uma pessoa que então prega a palavra, uma pessoa que se diz cristã, é uma pessoa que então teoricamente age de uma maneira completamente diferente. E depois eu fui descobrir que não, que era ela mesma, que aquilo era tudo verdade mesmo, e que era ela fazendo aquelas coisas contra mim. Isso é péssimo, gente, porque isso é uma maldição para a vida da pessoa, né? Nós, como cristãos, quando você diz que você é um cristão, você tem que estar lá fazendo as coisas de uma maneira cristã, né? Você tem que estar fazendo as coisas de uma maneira diferente. E quando você está dizendo, eu sou um cristão, você está, então, colocando um peso a mais, uma responsabilidade a mais, porque você está sendo um representante de Jesus. Então, nunca se esqueça que tudo que você está fazendo está sendo, primeiro, né, assistido por Deus, mas está sendo assistido também por outras pessoas. Você está lá dando um exemplo ou um mau exemplo. Outra coisa também que é muito importante a gente lembrar e saber é que muitas vezes a gente fica cego pelo pecado. Né? A gente vê, não consegue ver a nossa desonestidade, a gente não consegue perceber e começa a dar um monte de desculpas pela nossa desonestidade. Então, pede para Deus sondar o teu coração e te mostrar o que você está fazendo de errado. E pede graça, força para Ele te realmente mudar, né? Te ajudar a mudar, para que você mude essa situação e haja como Deus quer, né? Como Jesus ensinou a gente a fazer. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!